A paz do Senhor a todos. Passando por aqui, nesse primeiro dia do ano de 2026, um ano que está apenas começando, para trazer uma palavra da parte de Deus, para falar da palavra de Deus, que é da Bíblia Sagrada. Nos tempos em que nós estamos vivendo, nós devemos estar alerta ao que a Bíblia diz, né? Devemos voltar mais para a palavra de Deus e nos preocupar com o que ela diz, porque é dela, né, que vem para nós a salvação, é dela que vem para nós a vida eterna, é ela que nos mostra o caminho a qual devemos andar. A lei de Deus nos demonstra o que devemos e o que não devemos fazer. A lei de Deus nos guia para um bom caminho. E o bom caminho é Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então devemos observar as Escrituras. Devemos nos preocupar com aquilo que nós queremos e correr atrás e batalhar pelo nosso sonho, pelo desejo de nosso coração. Agora eu pergunto, a qual que é o desejo do seu coração? A qual que é o seu sonho? O que você mais almeja conquistar, né, nesses últimos tempos? A qual que é o sonho que você tem para realizar? Todos têm um sonho, todos buscam alguma coisa. Eu vou contar o meu sonho, aquilo que eu busco e aquilo que eu quero. O meu sonho é estar com Jesus na glória, é ganhar a vida eterna. Então, se o meu sonho é esse, é ganhar a vida eterna, é estar com Jesus, então eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que vigiar, eu tenho que permanecer firme num propósito para eu conseguir o meu objetivo, que é ganhar a vida eterna, que é estar com Jesus. Então eu tenho que trabalhar dedicado para isso, né? Então qual que vai ser o meu foco? O meu foco vai ser a Escritura, a palavra de Deus, porque é ela que nos caminha a direção da vida eterna. É a lei de Deus que nos mostra o que é errado e o que é certo. Ela nos mostra o nosso pecado, a nossa falha. É mesmo, a lei de Deus é um espelho, aonde nós olhamos para a lei de Deus, a gente vê em nós aquilo que tem que ser removido. Nós olhando para ela, nós vê a nossa sujeira, a nossa mancha, e aonde estiver sujo nós vamos limpar para estar pronto para quando o Senhor voltar, nós estar preparado para estar com Ele, encontrar com Ele nos ares, né? E para que nós possamos ganhar a vida eterna e com Ele estar no seu reino, que durará para todo o sempre, né? Então, meus irmãos, meus amigos e ouvintes, então vou falar um pouco da palavra de Deus, um alerta para todos nós nesses últimos tempos, para aqueles que desejam alcançar a vida eterna, para aqueles que estão buscando a vida eterna, né? E para aqueles que ainda possa pensar em buscar a vida eterna. Às vezes até hoje você não está buscando, você não quis buscar a vida eterna, mas quem sabe hoje você não está querendo buscar a vida eterna e estar junto com Cristo nas alturas, né? Então eu quero ler uma passagem para vocês no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava adornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando estas coisas que vedes, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinais haverás na tua, e que sinais haverá quando isso estiver para acontecer? E disse-lhe então ele: Veide que não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, pois todos após eles. Quando ouvires de guerras e citações, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Jesus está alertando nessas palavras, né, sobre o que há de acontecer no final dos tempos, as coisas que hão se preceder. Então ele disse: levantará-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, fome, peste, e haverá também espantosas e grandes sinais no céu, né? Mas antes que todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, enganando-vos a sinagoga e as prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Nós acabamos de ver que este versículo nos diz: mas antes que todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome, né? Então devemos prestar atenção em todas estas coisas. Vós acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque vos darei a boca e a sabedoria que não poderão resistir e nem contradizer todos quanto vos oprimem. Até pelos pais, irmãos, parentes, amigos sereis entregue e matarão alguns de vós, né? E todos sereis aborrecidos por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possui as vossas almas. Mas quando vide Jerusalém cercado de exércitos, sabeis então que é chegada a vossa desolação, né? Então aqui Jesus está dizendo as coisas que vão acontecer no final dos tempos, quando Jerusalém for cercada, né, por exército. Sabei que está perto ao vosso fim, a vossa assolação, né? E mais na frente, no versículo 28 está escrito: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe a parábola: olhai a figueira para todas as árvores, quando já o broto, vós sabeis por vós mesmos, vendo as que perto estáis o verão. Assim também, quando vós vides acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração em que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. São a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que ele nos disse. Então nós devemos observar estas coisas. Estas coisas que eu acabei de citar aqui na passagem no livro de Lucas, a partir do capítulo 21, do versículo 5,
Então ele nos relata o que vai acontecer no final dos tempos. Mas ele disse: olhai, não vos assusteis. Mas ele disse: olhai para a figueira, quando está mudando o seu broto, sabeis que está perto o verão. Então, quando a gente vê essas coisas também, é para nós olharmos o tempo e saber que está perto a vinda de Jesus Cristo. Então, nós podemos ver que a vinda de Jesus está muito próximo, a volta dele, quando ele voltará como rei. A primeira vez que ele veio como um cordeiro, né, para ser sacrificado. Ele veio e foi sacrificado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Tudo para nós, pela nossa salvação, para que nós podemos alcançar a salvação. Foi necessário que ele voltasse e sofresse todas as consequências, que carregasse a nossa dor, que carregasse o jugo, que fosse humilhado, né? E foi na cruz pendurado no madeiro, aonde o seu sangue foi derramado, para que nós possamos ter perdão. Todo aquele que nele crê que não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio a fim de nos garantir a salvação, nos mostrar o caminho, que ele próprio é o caminho, nos mostrar a direção. Ele veio pagar o preço por mim e por você. Então ele veio e pagou. Agora, quando ele voltar, ele vai voltar como rei. Ele vai voltar para reinar. Aquele que estiver preparado, aquele que estiver pronto, subirá e encontrará-se com eles no ar, e aonde que depois reinará com ele para todo o sempre. Então devemos estar preparados. Nesses últimos tempos, a que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando, que nem eu disse no começo da palavra, né? Eu estou buscando a vida eterna, eu quero ela, meu sonho é estar com a vida eterna, ganhar a vida eterna, estar com Jesus. Então eu tenho que trabalhar no propósito de alcançar e buscar a vida eterna, porque tudo aquilo que a gente quer nessa vida onde nós estamos, a vida que Deus nos deu, para que nós possamos passar e fazer nossa escolha, tudo que nós queremos conseguir, nós temos que batalhar, dedicar, esforçar para poder conseguir. E nesses últimos tempos, né, não dá tempo para buscar mais nada, a não ser a salvação. Né? Dá tempo de buscar, mas tem muita gente nesses últimos tempos que a sua prioridade não é a salvação, a sua prioridade são bens materiais, são buscando outras coisas, que nem está aqui no livro de Mateus, né? Capítulo 6, versículo 19. Vou ler 3 versículos aqui para vocês. 19, 20 e 21, no livro de Mateus, capítulo 6. A palavra de Deus nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a taça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, aonde nem a taça nem a ferrugem consome, e aonde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí também está o vosso coração. Então, amados, muitas pessoas estão buscando nesses últimos dias coisas, bens materiais. Tem gente se sacrificando, né, para aumentar a sua riqueza. Tem gente se matando de trabalhar para conseguir bens materiais. Isso é errado, de maneira nenhuma é errado você batalhar, lutar para você conseguir alguma coisa. Mas não devemos esquecer que em primeiro lugar devemos batalhar para ganhar a salvação. Isso se nós quisermos.
Porque quem não quer ganhar a salvação, que corra atrás daquilo que quer. A prioridade é buscar o reino do céu e toda a sua justiça, e depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então devemos buscar Deus em primeiro lugar, né? Correr atrás da salvação, buscar, não correr atrás de coisas que perecem, de coisas que padecem. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, a alma ir para o inferno? Né? A palavra de Deus nos deixa claro, né? Quem quer ganhar a salvação deve perder a sua vida, e quem perder a sua vida, ganhá-la vai a ganhar, né? Então devemos correr atrás disso, buscando, né? Então que nesse ano que se inicia, que vamos correr atrás da nossa salvação, que vamos buscar Cristo, que vamos nos espelhar em Cristo Jesus, que vamos nos espelhar no espelho, que é a lei de Deus, para ver o que devemos remover em nós, o que nós podemos fazer de melhor, porque quanto mais nós andamos no caminho de Deus, quanto mais nós abandonamos um pecado, quanto mais nós guardamos um dos mandamentos, quanto mais nós caminhamos para o lado de Cristo e afastando do pecado, mais próximo nós chegamos, né? Se eu matava, a partir desse ano eu não vou matar. É um passo que eu dei para chegar mais perto de Cristo. Se eu adulterava, eu não vou adulterar. Se eu roubava, eu não vou roubar. Então é um passo. A cada ato que a pessoa deixa de cometer, é um passo que ele está dando para Cristo. É um passo que ele está caminhando. Porque uma escada tem vários degraus. Para você chegar lá no topo, você tem que caminhar. Você tem que passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto e sucessivamente até chegar no topo, né? Então há obstáculo, né? Há perseverança, porque tem muita gente que está fazendo a vontade de Deus, tentando fazer, mas não está conseguindo. E o diabo coloca: se você não guardar todos os mandamentos de Deus, não adianta, você pode bagunçar e fazer tudo, porque tem gente aí que consegue, um exemplo, guardar uns 3 mandamentos, ele consegue. Aí o inimigo vem: não, você está guardando esses 3 mandamentos à toa, se você não guarda os outros, você pode pisotear. Não, você tem que esforçar para que você guarda 3, você passa a guardar 4. Quando você guarda 4, você possa guardar 5, né? Para alcançar a salvação, né? Para alcançar a santificação, porque a santificação é aproximar-se de Deus e afastar do pecado. Quando nós se afastamos do pecado e se aproximando de Deus, nós estamos nos santificando. Cada passo que nós damos no legal, cada lei que nós cumprimos, cada passo que nós fazemos, nós chegamos mais perto de Cristo, nosso Senhor, né? Então vamos nos esforçar, né? Porque os mandamentos de Deus são para aqueles que amam. Porque não adianta eu guardar todos os mandamentos de Deus, sendo que eu não amo, né? Porque a salvação vem por amor, amor de Deus. Quem tem amor obedece, e quem obedece ama, né? Devemos obedecer a Deus por amor, se entregar a Ele, porque Ele nos dá força, nos fortalece. Quando nós buscamos em Cristo, nós alcançamos. Quando nós se entregamos a Ele, Ele muda a nossa vida. Quando nós entregamos nossos caminhos nas mãos do Senhor, Ele nos conduz. Quando nós deixamos ser guiado, Ele nos guia pela vereda da tua justiça, né? Então devemos caminhar no novo propósito, nesse ano que se inicia, que o propósito eu espero que seja aproximar mais de Deus, andar mais em santidade, que nem eu disse, andar em santidade, se santificar, afastar do pecado.
Quanto mais eu afasto do pecado, mais eu me santifico. Quanto mais eu afasto do pecado, das coisas que não agradam a Deus, mais eu se aproximo de Deus. Quanto mais eu faço as coisas que não agradam a Deus, mais eu estou me distanciando de Deus. Então não vamos nos distanciar de Deus mais do que nós já distanciamos. Vamos colocar um propósito, um foco neste ano que se inicia, para que nós podemos aproximar-se de Cristo, aproximar-se de Deus, que nós podemos nos santificar a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, né? Para que nós possamos conseguir nos santificar, para que nós sejamos perfeitos. Ele diz que Ele é santo e que nós também devemos ser santos. E como nós nos santificamos, nós não vai chegar na perfeição total. Jamais que nós vamos chegar numa santidade total, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nem por isso nós não vamos deixar de lutar, de tentar, de batalhar para conseguir. Não é porque eu sou fraco que eu vou me entregar, né, à fraqueza. Não, eu vou lutar para vencer a fraqueza que está me impedindo de me pular mais um degrau. Quando eu vencer, eu não vou parar porque eu consegui, não, eu vou lutar para mim conseguir. Então a gente tem que lutar até o fim, porque a palavra diz que aquele que permanecerá até o fim, esse será salvo, né? Então este é a palavra que foi tocada no meu coração para poder trazer neste ano esta reflexão para todos, né? Que se inicia o ano com o propósito de se aproximar de Deus, chegar-se a Ele, né? Porque Deus, né, tem um propósito para cada um de nós. Deus quer que todos se salvem, mas não depende de Deus, depende de nós. Deus fez a parte dele, que foi enviar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Agora basta nós fazer a nossa parte, né, de aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, andar em seus caminhos, afastar do pecado e começar a andar em santidade, a fazer a nossa parte, né, mas não fazer por obrigação, porque eu posso enganar a qualquer um, e qualquer um pode enganar qualquer um, mas a Deus ninguém engana, né? Que a sua vontade seja por amor, né? Que seja por querer mesmo, por amor a Deus, porque Deus busca aqueles que adoram e adoram em verdade, aqueles que amam e guardam os seus mandamentos, né? Faça a vontade de Deus. Ah, mas não há necessidade de guardar os mandamentos, porque não tem amor sem obediência. Se nós não fazemos o que Deus nos pediu, como nós podemos dizer que amamos a Deus, né? Se nós não obedecemos a sua palavra, devemos ficar atentos pelas pregações que está tendo nos dias atuais. Devemos fazer igual os bereanos faziam quando o apóstolo Paulo pregava. Devemos examinar as escrituras para ver se o que está sendo pregado está dentro das escrituras, se está de acordo com a escritura, se os profetas falaram sobre aquilo, se os profetas ensinaram aquilo, se tem menção sobre aquele assunto, se sobre aquele assunto foi falado, se sobre aquela doutrina que está na sua igreja, que colocaram como regra de fé, observa nas escrituras se aquela doutrina está dentro da escritura. Se não tiver dentro da escritura da Bíblia Sagrada, não aceita, meu irmão. Porque o que nos leva para a salvação, né, o guia, o nosso mapa é a Bíblia Sagrada. Esse aqui é o nosso mapa, é o nosso guia. Então, quando alguém começar a colocar a doutrina, a pregar a palavra de Deus, a falar as coisas, né, colocar a doutrina como regra de fé, abra a Bíblia, examinai a escritura, porque
para ver se está de acordo. Se do que estiver colocando para você não estiver aqui dentro, não estiver nada mencionando sobre aquilo, não aceite, não rejeite, porque o evangelho é esse, é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Então este é o manual que nos conduz para a vida eterna, para a salvação. Então é um conselho que eu dou a todos: passa a ler, passa a examinar as escrituras, passa a saber, né? Passa a perguntar, passa a estudar mais. Quando alguém fazer alguma pregação que ela não bater com as escrituras, né, examine. Não acredita de primeira mão, acredita naquilo que está escrito. Se a pessoa estiver pregando a Bíblia, né, então se você examinar e o que ela estiver falando está aqui dentro, pode aceitar porque é verdade. Mas se ela estiver pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, e você examinar e não encontrar do jeito que ela falou, ela fala uma coisa e aqui está dizendo outra, não acredita. Seja igual os berianos, quando Paulo pregava, seja atento ao que está na palavra, aceita o que está escrito, e o que não está escrito não aceita. Ainda está escrito que ainda que venha outro anjo do céu e pregue o outro evangelho, ainda que venha um anjo do céu e lhe pregue outro evangelho, a que não seja esse evangelho que Paulo estava pregando, que é o evangelho da salvação, que é o evangelho que leva à salvação, que é a palavra de Deus, que é a sua lei, a sua doutrina, as suas regras, o seu caminho, a sua verdade, está tudo aqui. Se vir um anjo pregando outra coisa que não esteja aqui, seja anátema, não aceita, né? Então, esta é a palavra de Deus que eu estou passando para os nossos irmãos, para todos os ouvintes no dia de hoje, e que Deus abençoe a todos e que todos tenha um ótimo ano que se inicia, que cada um pode pensar naquilo que quer para a sua vida, buscar um novo propósito, seguir firme, né, na caminhada para ganhar a salvação, para ganhar a vida eterna, né? Não devemos desistir, porque a vida eterna, a salvação, ela é buscada todo dia. Ela nunca está ganha, porque a batalha, ela